Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre métricas de qualidade de software. Eu separei 9 métricas para falar com você o que é cada uma delas e também para dar a minha opinião sobre como você pode utilizar ela para verificar ali nível de saúde do código que você está escrevendo, do código que você está analisando, de software legado que você eventualmente pegue, de projetos que você queira pegar para analisar, projetos open source, por exemplo, que você quer tentar olhar como é que está a complexidade para você ir ganhando, obviamente, né, mais facilidade em utilizar esse conhecimento no seu dia a dia. Eu gosto bastante das métricas que já existem e tudo mais, não porque talvez seja, será que ela é melhor ou pior e tal? Não, não por isso. Eu gosto porque te dá um norte. Se você Eu gosto sempre de tentar pegar tudo que é subjetivo e quando a gente fala de qualidade de software, mundo afora, no mercado, né, nas equipes. Meu gato tá aqui do lado, tá aparecendo aqui o rabo e tudo mais. Mas quando você fala de qualidade de software e tudo mais, você vai nas equipes, tudo ainda é muito subjetivo. Tudo ainda é muito subjetivo, vai ter gente que acha que é legal, né, que é subjetivo mesmo. Mas eu sou mais do time que tenta pegar a subjetividade e transformar em algo que é quantitativo para eu poder avaliar de maneira mais pragmática e conseguir espalhar esse conhecimento de maneira mais interessante dentro ali da equipe que vai mexer naquele software, que vai evoluir o software e tudo mais, beleza? Então eu separei aqui 9, eu quero contar um pouco para vocês de como eu entendo que ela pode te ajudar no seu dia a dia. Eu fiz em formato de apresentação porque eu acho que fica mais tranquilo para você acompanhar e também vou mostrando, né, um pouquinho ali no código. Eu fiz um exemplo de código bem besta, nada semântico, mas só para mostrar um pouco para você, né, como é que as métricas são calculadas e tudo mais. Então, né, além da apresentação, eu também separei aqui, né, um pedacinho de código, de novo, como eu falei, né, nada semântico, mas para te mostrar um pouco de como a métrica é calculada. E também separei aqui um relatório que eu fui gerando utilizando uma ferramenta que a Inish codou há muito tempo atrás, que chama CK, que é referente a duas pessoas pesquisadoras que definiram um conjunto de métricas que é considerado interessante dentro da comunidade ali de pesquisa e tal, beleza? Então eu espero que o conteúdo seja interessante para você. Qualquer coisa, você depois fala aqui comigo também nos comentários e tal. Então vamos lá, né? Primeiro aqui na apresentação. Então eu separei aqui essas 9 métricas que eu considero que podem ser interessantes aqui de falar para você. Então, primeiro eu juntei 3 que na minha opinião falam sobre acoplamento. Então eu juntei o acoplamento mais clássico, que é acoplamento da sua classe com outras dependências e tudo mais, aí o número de atributos e o número de métodos. Então, basicamente, como é que se calcula isso aqui, né? Então, deixa eu mostrar aqui para você no código, beleza? Aqui é simples. Como é que se calcula aqui o acoplamento? Então, talvez tenha algum tipo de variação, mas aqui na CK ele calcula acoplamento com todas as classes que são específicas aí do seu projeto. Então aqui, por exemplo, eu teria 2. Se aqui, né, pelo CK você tivesse uma outra informação aqui, né, sei lá, string nome, aqui o acoplamento continuaria sendo calculado com o número 2, porque o CK ignora acoplamento com classes que são além do pacote padrão da linguagem, beleza? Mas se eu tivesse, por exemplo, uma classe, imagina que você tem uma classe sua lá de controller, uma classe de serviço, algo do gênero, e você eventualmente se acople com dependências do framework. Vamos pensar ali no controller, né, que geralmente você vai utilizar dependências que são do seu framework. Aquilo vai contar como acoplamento porque o CK não sabe quais são as classes do mundo inteiro, né? Ele considerou aqui só as classes do mundo Java, do pacote padrão, para ele descontar. Beleza? Quando a gente fala de número de atributos, obviamente é o número de atributos que tem aqui. E quando a gente fala de número de métodos, é o número de métodos. Então, essas 3 aqui, né, que são calculadas lá pelo CK, eu considero que são legais para falar de acoplamento. Porque você pode ter, por exemplo, imagina que você tivesse só dependesse, né, imagina que você dependesse só de, sei lá, uma ou 2 classes que são do seu próprio projeto. Mas a sua classe tem 10 atributos. Beleza? Ok que você está pouco acoplado com classes do projeto, mas você está bastante acoplado, né, obviamente, aí com os tipos que são padrões da linguagem. Será que aquilo talvez não seja... Será que aquilo é interessante ou não? E quando a gente fala de número de métodos, é o que você vai pensando, né? Se tem cada vez mais método, quer dizer que tem cada vez mais operação. E aí quando você junta essas 3 coisas, na minha opinião,
você consegue formar um alerta de responsabilidade para aquela determinada classe, né? Então você fala assim, caramba, eu só estou acoplado com 2 classes do meu projeto, vamos supor. Mas eu tenho 15 atributos aqui, né? E esses 13 atributos extras são, sei lá, string, Big Dash, eu estou pensando aqui em Java, mas leve isso para a linguagem que você trabalha aí, né? Nesse caso, uma linguagem orientada a objetos. Então, estou utilizando aqui string, é Big Decimal, é local date, é uma lista de string e coisas do gênero, ou várias strings, string tem nome, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e tudo mais. Então, quando você olha para essas 3 juntas, eu acho que você tem aí um bom alerta de responsabilidade. E aí, geralmente, você quer gerenciar o nível de responsabilidade que você tem numa classe, num módulo composto por várias classes, por exemplo, e tudo mais. Como é que você pode fazer? Você pode olhar, por exemplo, para essa combinação, talvez te ajude aqui, beleza? Tem uma outra métrica que chama fan-in. O que é o fan-in, né? É o acoplamento, não no sentido de quem você utiliza, mas de quem utiliza você. Então, deixa eu mostrar de novo aqui no código para exemplificar, né, para a parada ficar mais tangível. Então, eu tenho aqui uma classe que eu chamei de dependência 1 e dependência 2. E eu tenho aqui, né, a classe que eu estou exemplificando o cálculo das métricas e tal. Então, quando você olha para o fan-in da dependência 1, por exemplo, é 1. Por quê? Porque você tem aqui, né, uma classe dependendo dela. Deixa eu te mostrar, né, inclusive aqui no cálculo em si, que sai aqui, né, da planilhinha. Então, vou pegar aqui, ó, dependência 1. E aí você vai ver aqui, ó, o fan-in tá 1. Por quê? Porque você tem uma classe que depende dessa... Uma classe que depende dessa dependência aí, né, como eu tô falando aqui para você. E o que essa métrica pode... O que essa métrica pode te ajudar, né? Imagina que você tem, por exemplo, você tem muita classe que está utilizando você, né? Que está dependendo aí de você. Será que essa classe que todo mundo é dependente, será que ela não está acumulando muita responsabilidade e por conta disso tem muita gente utilizando? Será que esse não é um sinal para você? Pensando em responsabilidade, não em quem você chama, mas em quem chama você. Então, geralmente é assim que você vai olhar. Então, o padrão aqui, quando você vai olhar para classes, por exemplo, que são padrão da linguagem, você vai ter um fan-in altíssimo. E aí, e o que isso é importante? Você fala assim, caramba, se tem muita gente dependendo de mim, qualquer alteração, por exemplo, que eu faça aqui nos métodos que são públicos, eu sei que vai ter um impacto relativamente considerável. Imagina que se você decide mexer na semântica, ou seja, não que você mexeu no número de parâmetros, ou no nome do método, ou no tipo de retorno, nem nada. Você mexeu no comportamento. Então, imagina que você tem um método nessa classe que tem um monte de gente que depende, que fazia uma parada de um jeito, fazia um cálculo, por exemplo, de um jeito, e você altera o tipo de cálculo que aquele método faz. Provavelmente você vai ter um problema grande, porque você vai ter um monte de gente chamando métodos daquela classe, e aí você vai ter que lidar com isso no seu código. Então, quando você olha para classes que estão na biblioteca padrão da linguagem ou em frameworks que estabelecem aí a base para você trabalhar, é normal que esses aí, né, tenham um fan-in super alto, né? A galera fala aí, né, do acoplamento, se eu não me engano, chama de aferente. Eu até anotei, porque eu sempre me confundo com os nomes desses acoplamentos aí, né? É aferente mesmo. Então, geralmente é normal você ter esse fan-in, né? Ou seja, esse acoplamento aferente alto em classes que são da biblioteca padrão, do framework e tal. Mas quando você vai para classes que são do seu próprio sistema, de vez em quando você vai ter um indício de estar começando a se criar uma God Class, porque vai ter começando você geralmente tem classes ali que são mais transversais, todo mundo começa a referenciar aquela classe. Pode ser um jeito de você olhar, né, para o controle disso daí. Beleza? Então, assim que eu acho que é legal de você olhar o fan-in, né? Fan-in fica uma palavra meio estranha, né? Fan-in, o acoplamento aferente. Outra coisa que eu acho aqui, né, de vez em quando acontece, eu acho que era mais comum em sistemas mais legados. De novo, quando eu falo legado, eu não falo que era ruim, eu falo só que é um legado de conhecimento, né? Já tem um legado grande e tudo mais, e aí mais antigo,
também não era incomum quando os frameworks eram menos maduros, as bibliotecas eram menos maduras, tudo era mais intrusivo, você precisava herdar e você precisava fazer um monte de coisa. Era comum as empresas quererem construir abstrações sobre os frameworks para que a galera que trabalhasse ali nos times tivesse que entender menos dos detalhes e supostamente ser mais produtiva e tudo mais, né? A gente sabe que geralmente isso é uma furada, porque quase nunca a galera que trabalha na empresa consegue fazer a abstração no nível tal que realmente forneça isso, pelo menos na minha opinião. Mas, de toda sorte, você ali, né, se construía-se de novo classes com alto acoplamento aferente. Qual que era o problema? Ali, de vez em quando você tinha um core time que não era super core no sentido de rotação, na galera que trabalhava nesses frameworks e tudo mais. E aí você sabe, né? Você tem um monte de gente dependendo de você. E você introduz ali uma quebra, alguma coisa que lasca com o processo, vai ter impacto geral. Então eu acho que é assim que você tem que olhar e você pode pensar nisso. Será que todo mundo chamando? Será que eu não estou acumulando muita responsabilidade nessa classe e naturalmente a galera, tá todo mundo chamando essa classe aqui para fazer o trabalho? Aqui você tem uma outra, né, que eu coloquei, essa é mais de boa, né, que é o número de filhas que uma classe tem aí, né. Aqui de novo você tem esse lance de falar muito sobre, será que, o quão perigoso é de mexer nessa classe? Eu não acho que hoje em dia, pelo menos nos projetos que eu vejo hoje em dia, eu vejo isso de maneira, me parece que é menos comum você criar uma classe mãe com várias filhas, no sentido de não de sobrescrever comportamento, ganhar polimorfismo, e sim no sentido de aproveitar comportamento, porque você entendia-se que reaproveitar comportamento via herança era uma prática interessante ali, né? Então, o Number of Children, né, o NOC, aí pode ser legal para você olhar para isso, principalmente em sistemas, de novo, que são mais antigos. Você entra num sistema desse que é mais antigo, você roda uma parada dessa, você fala assim, caramba, eu sei que essa daqui, ó, tem várias filhas, filhos e tudo mais. Então, talvez aqui, mexendo nisso daqui é mais difícil, talvez aqui tenha acumulado bastante responsabilidade. Pode te dar um norte, inclusive pensando em onboard de novos projetos e tudo mais. Uma outra, né, que é legal aqui é a RFC, né, o Response for a Class. Então deixa eu só mostrar para você aqui o código. Quando se fala de responsabilidade aqui da classe, é o número de invocações que você tem única de métodos de outras dependências que você tem aqui. Beleza? Então aqui o CK contabiliza isso como? Considerando chamadas de método para dependências de classes do seu próprio projeto ali. Então aqui, ó, por exemplo, aqui seria o número do RFC do exemplo métrica, estaria em 3, porque chama o método 1, chama o método 2 aqui da dependência 1 e chama o método 1 da dependência 2. Vamos só ver se eu contei certinho. Aqui, ó, deixa eu só entrar aqui, exemplo métrica, RFC, aqui, né, tá 4, será que eu me passei em alguma... Ah, não, deixa eu ver se eu me passei em alguma chamadinha. Aqui, dependência 1, método 1, dependência 2, método 1. Bom, não sei se ele não sei qual foi o quarto aqui que ele contabilizou, para ser bem sincero, beleza? Então, mas vamos botar aqui, né, de novo. Qual que é a ideia aqui né, do RFC? Será que você, deixa eu botar aqui, será que você está dependendo demais de comportamento de outra classe? E aí o que é legal, né, de você poder analisar? Quando você está dependendo, imagina que você tem uma classe que você depende e você tem que chamar, sei lá, no mesmo fluxo, 3, 4 métodos dessa outra classe. Será que não está vazando encapsulamento dessa outra classe? Porque se você tem que chamar 4 métodos de alguém para realizar uma operação sobre aquela referência, talvez isso pudesse ser um método daquela referência que utilizasse, que combinasse esses 4 métodos que você está tendo que chamar numa determinada sequência ou algo do gênero. Então eu gosto de olhar aqui para o RFC, né, tanto no sentido de se está aumentando muito, pode ser que a sua classe esteja pegando responsabilidades, obviamente, de outras classes, esteja juntando muita coisa ali, então você pode olhar pelo viés da responsabilidade, mas pode ser
que esse número esteja aumentando muito, mas exista uma classe ou duas ali, né, do número de dependências que você tem, que você esteja utilizando bastante a operação. Isso pode ser um sinal para o que está vazando encapsulamento dessas classes que você está chamando, né, concentrando ali, né, muita chamada de operação, ou talvez seja um sinal para você extrair uma nova abstração, para você depender dessa nova abstração, talvez de um método só, ou algo do gênero. Então você pode acompanhar dessa maneira. Beleza? Uma outra coisa que você pode ver também, né, quando você olha ali para o RFC, é que imagina que você depende ali das outras classes, ou você também, né, pode receber uma dependência via parâmetro também. Você tem um método que recebe um parâmetro, que é uma referência para um objeto, né, de uma classe com vários comportamentos e tudo mais. E aí você chama apenas, sei lá, um método ou dois dessas dependências, e você tem dependências com muito comportamento e tal. Ali pode ser um sinal de você olhar para o I do Solid também ali, né? A gente já falou aqui um pouco do S. Pode ser um sinal para você olhar para o I, que é o princípio dessa agregação pela interface, que é, será que não rola você criar uma interface que exponha só os métodos que você precisa naquele determinado momento, e aí você utiliza simplesmente essa interface como definição do parâmetro, e aí você controla o que vai ser chamado. Então, por que isso pode ser interessante? Se você faz isso, você ganha mais estabilidade dentro do seu código. A quem está chamando sofre menos influência de alterações em outros métodos que eventualmente existam naquela dependência, que agora está sendo referenciada via interface. Provavelmente você ganha também, né, facilidade no teste, porque agora você pode tanto optar, né, por fazer alguma coisa via mock, ou por optar por criar uma classe que implemente aquela interface só para o teste mesmo, e você controla tudo e tal. Então, eu gosto de olhar por esse viés aqui. O WMC, né, basicamente aqui é a métrica conhecida como complexidade ciclomática, né, Weighted Method Class. Então, basicamente, quando você olha para a complexidade ciclomática, é o número de possíveis caminhos que podem acontecer ali num código, né? Então, você olha aqui, eu botei aqui esse código aqui, né, só para fazer um teste. Eu aninhei aqui o B e o C, poderia ser o B end C, poderia ser B end C aqui, não faria diferença, beleza? Mas eu aninhei que eu queria só testar uma outra métrica aqui de um plugin que eu estava usando do VS Code, mas basicamente aqui ele pode entrar aqui no B ou não, e uma vez que ele entrou no B, talvez ele entre no C. Então aí essa métrica calcula esse número de caminhos, né? Ela é super conhecida, então não vou ficar investindo muito tempo. Só que aí eu acho que tem um pouco de aversão muito forte a esse número de caminhos. Obviamente, quanto mais caminho você tem dentro do seu código, sem dúvida nenhuma dificulta a testabilidade. Isso é um fato, porque geralmente se você tem mais caminhos, são mais caminhos que podem ser percorridos, são mais casos de teste que você vai precisar explorar de maneira pragmática, digamos assim, né? Então, se tem 3 caminhos, você vai fazer ali, né, no mínimo 3 casos de teste para não entra na outra combinação. Então, isso geralmente vai afetar. Mas quando você pensa em dificuldade de entendimento, de novo, pode ser que dificulte, pode ser que a sua equipe entenda que quanto mais caminhos de código você tem, mais difícil é entender aquele código. Por outro lado, pode ser que simplesmente faça parte da lógica. Você tem ali, né, o algoritmo, e aquele algoritmo tem aquelas lógicas, aqueles caminhos que são necessários para fazer as verificações do cálculo ou qualquer coisa que você tenha ali na sua frente. Então eu gosto aqui de deixar a sugestão de não fique maluca ou maluco com esse lance da complexidade ciclomática. Não, agora eu vou quebrar, né, esse monte de if aqui e um monte de método privado, e cada método privado separado faz 2 ifs, eu tenho 5 chamadas de método privado e eu vou ter esses 10 ifs agora, só que eu olho para eles em 5 lugares diferentes. É de fato melhor? Não sei. Não me parece que talvez seja tão melhor. Talvez você queira ir por outro caminho, que é, eu tenho um monte de lógica, eu tenho vários outros pedacinhos de lógica aqui, e eu tenho um pedaço do algoritmo concentrado mesmo, né, com vários if, com if, for aneado, for aneado e tudo mais. Talvez você queira pegar essa parte do algoritmo, só essa, extrair para uma função externa, ali pode ser uma classe com método de instância mesmo, ou algo do gênero, para você eventualmente trabalhar, facilitar ali, você isolar aquela parte do algoritmo para ele ser testado de maneira
isoladinha, talvez você consiga ganhar em testabilidade. E aqui no ponto que utiliza aquele algoritmo, talvez fique mais fácil de você fazer o teste para aquele ponto, ou utilizando uma instância daquele código, daquela classe, ou mocando, caso entre como parâmetro e tudo mais. Então, toma cuidado com isso. Principalmente quando a ideia é, eu vou criar um monte de método privado dentro da minha própria classe, porque eu acho que isso vai facilitar o entendimento da pessoa. Talvez não faça isso, talvez ela queira ver o método privado e aí lascou. Se a suposição é, eu vou criar métodos privados, que a pessoa vai ler o nome do método privado, logo ela vai entender o que tem e não vai olhar a implementação, aí talvez a sua tentativa de solução não seja mais interessante. Porque talvez a pessoa simplesmente não siga a lógica que você pensou quando estava criando aquele método privado. Número de linhas também, né? Aqui, né? Lines of code aqui. De novo, esse daqui é uma métrica ultra já... Acho que é a primeira que foi analisada, acho que vem lá de 60 ou algo do gênero, beleza? Ela sozinha, assim como qualquer métrica que eu falei aqui, né? Qualquer métrica sozinha, geralmente vai te falar pouco, ou talvez te gere consequências que você nem queria. Mas é legal você olhar para linhas de código no sentido de, quanto mais linhas de código você tem no arquivo, geralmente piores são os números das outras métricas. Então existe geralmente uma correlação importante entre linhas de código e complexidade no sentido de quanto piores são os números, ou seja, né, dado se o número pior pode ser um número crescendo ou um número decrescendo, depende da métrica. Então, por exemplo, coesão, quanto menor o número, supostamente melhor. Mas a ideia aqui é, quanto mais linhas, supostamente mais difícil é de entender. Então, você pegar o código que você imagina que você pega todas as classes que você tem no seu projeto e você quer fazer um chute assim, poxa, quais são as classes que a gente deveria criar uma documentação mais interessante, porque supostamente elas são mais difíceis de serem entendidas e você chegou no projeto hoje. Um bom chute é, roda o número de linhas por arquivo, arquivos que tem mais linhas, você mete uma documentação, tão simples quanto isso. Então ela é legal para esse caminho aqui. Né? E o CON, né, é o Lack of Cohesion ali, que geralmente mede coesão. Então, qual que é o cálculo básico aí de coesão? Também deixei aqui, beleza? Eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tivesse, eu vou tirar esse daqui por enquanto. Eu tenho aqui dois atributos. O método 1 utiliza os dois atributos, utiliza a dependência 1 e a dependência 2. E o método 2 também utiliza a dependência 1. Aqui, vamos supor que aqui o método 2 utilizasse também aqui, ó, a dependência 2 aqui. Vamos supor que esse fosse o jogo. Então, nesse caso aqui, você tem uma classe que ela é muito coesa. Por quê? Porque todos os métodos utilizam todos os atributos. Então, ela tem uma coesão altíssima. Aí, se por acaso você vem aqui e faz assim agora, ó, bum, bota aqui um terceiro atributo e nenhum método, e vamos supor que você tem aqui algo só assim, um get nome, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que você tem aqui, né, só o get nome e aqui você retorna o nome aqui. O que está acontecendo agora, né? Primeiro, geralmente método que é get e set são excluídos, pelo menos em código em Java, são excluídos de cálculo de coesão. Mas eu vou botar aqui só vou até, para não confundir, vou botar aqui, né, o método 3. Vamos supor que o método 3 só usasse o nome aqui. Beleza? Meu VS Code deu pau aqui no plugin do Java, por isso que não está completando nada. Aqui agora você ia ter um fator, né, um número de cálculo de coesão um pouco menor. Por quê? Porque agora você tem dois métodos que usam dois atributos e um método que usa o terceiro atributo. Então você começa a quebrar. Então é normal que a sua classe não tenha, né, coesão zero. Zero significa ali, né, que tá todos os métodos usam todos os atributos, mesmo que você exclua os métodos de acesso aí, né, que eventualmente você tenha para ler e para modificar algum tipo de valor. Beleza? Então é normal, mas também não deveria ser normal que as suas classes tivessem números ruins, principalmente, isso vale para todas as classes,
Aí, né, eu vou até falar sobre isso aqui. Não deveria ser normal que as suas classes tivessem números ruins de coesão. O que é um número ruim de coesão? Quanto mais próximo de 1, geralmente nos cálculos, pior está a coesão ali das suas classes. Então, como é que você pode, né, olhar para isso? Geralmente, eu gosto bastante de associar índice de coesão, né, cálculo de coesão com testabilidade e também, eu não coloquei aqui, mas também com reaproveitamento de código. Quanto mais coeso é o seu código, maior, supostamente, mais chance você tem de ter testes de unidade, principalmente, que são mais ricos, porque você vai testar de fato ali o comportamento daquela classe e tudo mais. Então, mais testável é porque supostamente você vai ter, né, as dependências também mais controladas, você vai ter o uso dos seus atributos ali direitinho, então você consegue, enfim, né, fazer testes que geram valor, geralmente, ali para o seu software, que as dependências provavelmente vão estar mais controladas, minha experiência aqui. Uma outra coisa que também que você ganha é reaproveitamento. Porque quanto mais coeso é, mais você pode levar aquela unidade de código, né, aquela classe, por exemplo, para lugares diferentes. Então imagina que você tem um método, por exemplo, numa classe sua, bem core ali, né, uma classe que tem estado do sistema e tudo mais. Sei lá, imagina uma classe de treinamento que tem as sessões e que tem um método que calcula o número de sessões e retorna ali um número inteiro. Uma vez que você tem esse código ali, você pode reaproveitar isso numa lógica de validação que verifica número mínimo de sessões que um treinamento pode ter, né? Você pode reaproveitar esse mesmo comportamento, ou seja, facilita, quando eu falo também de facilitar a testabilidade, você pode levar aquela unidade como dependência mais facilmente utilizável para outros pontos do seu código. Beleza? Então eu gosto bastante de olhar para a coesão e aqui você tem essa combinação que é muito clássica na engenharia de software, né? Você quer ter módulos que são muito coesos e aqui você pode, obviamente, expandir coesão, né? Você pode olhar, aqui eu estou olhando para a coesão só olhando para o ponto de vista de código, mas de vez em quando você vai olhar para uma classe, quando você pensa no sentido de coesão, você quer que os atributos em si, né, tenham uma boa relação entre si. Eu já vou falar sobre isso agora. Então, quais dessas métricas, né, quantas que eu uso para acompanhar a complexidade? Eu vou te dizer o que você não deve fazer, beleza? Você nunca deve utilizar apenas uma dessas métricas. Então, eu vou utilizar só o número de linhas. Não, você pode ter uma classe com número de linhas baixo, mas com baixíssima coesão, com um acoplamento que vai crescendo. E quando eu falo número de linhas baixo, é importante aqui, né? Vamos considerar que até 200 linhas é o número de linhas aceitável para um arquivo. Pode ser que você fale assim, não, mas para mim o número máximo de linhas é 50. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não estou querendo achar aqui um número ideal de linhas, particularmente não acho que exista. Beleza? Acho que existe um combinado, e o combinado geralmente não sai caro. Então vamos considerar para este vídeo que 200 linhas tá ok. Se você olhar só para a linha, você pode ter um monte de atributo lá, né? E tudo mais, você pode ter um monte de dependência, você pode ter coesão muito baixa e tal. Mas vamos pegar uma outra métrica também que seja legal de olhar e que é famosa, que é coesão. E você fala assim, eu quero que minha coesão seja altíssima. Eu vou olhar só para isso. Se você olha só para coesão, você pode ter uma classe que é altamente coesa, mas que os atributos não falem direito entre eles. Ali, né? Quando eu falo altamente, dificilmente vai ser altamente coesa se os atributos não falarem com eles, mas o meu exemplo é, se você olha só para coesão, você pode ter uma classe que supostamente tem um número bom de coesão, mas que tem um pouco de falta de coesão no sentido mais semântico do que está lá dentro. E aí também não vai ser legal. Do mesmo jeito que você fala assim, só vou olhar para acoplamento. Pô, você pode ter uma classe com baixíssimo acoplamento ali. Imagina que você tem uma classe com baixíssimo acoplamento. Mas ela também tem coesão, ela pode ser uma coesão super baixa. Então quer dizer que você tem um monte de coisa lá, mas que você não usa nada. Todo mundo tem que ficar acessando os valores que tem naquela classe para fazer as lógicas fora daquela classe, o que em geral vai dificultar a testabilidade, vai dificultar reaproveitamento de código e tudo mais. Então, a minha sugestão para você, né, falar assim, Alberto, então me dá um norte. O que eu deveria olhar aqui? Eu geralmente gosto de olhar sempre para três
ou mais itens. Mas geralmente 3 eu acho um bom número. 3 é legal, né? Quando você combina as métricas, é um jeito, geralmente vai te gerar uma avaliação, que é o que eu fiz aqui, né? Será que está com baixo acoplamento? É bom? Depende. Pode estar com baixo acoplamento, mas coesão ridícula, talvez não seja bom. Será que está com alta coesão? É bom, pode ser que esteja com alta coesão, mas esteja com um acoplamento altíssimo também, que entre eles não se falem tanto. Ah, será que está com o número de linhas baixo? É bom, pode ser que esteja com o número de linhas relativamente baixo, considerando que baixo é até 200 aqui nesse vídeo. Mas os outros, então, eu gosto de 3, que geralmente 3 você vai conseguir uma combinação de métricas que vai te ajudar. Uma vai balancear a outra. Então, por exemplo, você pode olhar para acoplamento, você quer manter níveis de acoplamento cada vez mais baixos. Mas também se você tem um acoplamento que é ridiculamente baixo o tempo inteiro, pode ser que você tenha uma explosão de classes no seu sistema. Mas você pode olhar, e aí se você tem uma explosão de classes, pode ser que o seu acoplamento aferente, o seu fan-in, por exemplo, aumente, que vai ficar um monte de gente chamando todo mundo ali e tal. Mas acoplamento eu acho legal de olhar, porque é uma métrica que vai te ajudar, né? Aquelas 3 principalmente combinadas, né? Então você imagina que aquela fosse sua métrica de acoplamento, pode te ajudar a olhar para responsabilidade e tudo mais. Coesão também gosto, obviamente, de olhar, porque eu gosto, e aí eu acho que é legal você segmentar a sua análise de coesão. Então, por exemplo, quando eu olho para adapters, ou seja, né, pensando em arquitetura limpa ou qualquer modelo de arquitetura em camada, e você olha para as classes que estão na borda mais externa ali do sistema, para esse tipo de classe ali, você pode querer ser muito restritivo, você pode querer ter um acoplamento você pode até aceitar um número maior, mas você vai querer ter coesão altíssima, altíssima. Eu gosto de brincar que controllers, por exemplo, ali, né, deveriam ser 100% coesos, ou seja, todos os métodos deveriam usar todos os atributos. Eu acho que controllers que têm métodos que só usam os atributos parcialmente deveriam ser splitados. Então, esse é o valor da métrica, quando você define uma parada para acompanhar e para avaliar ali. E uma terceira que eu acho que é legal de olhar também é a linha de código, obviamente, ali. E se você quiser uma quarta, que pode ser massa de olhar também, é esse lance do acoplamento aferente. Eu acho que o acoplamento aferente te dá um sinal legal de classes que estão não apenas crescendo de tamanho, mas que estão sendo cada vez mais chamadas. Você fala assim, gente, se tem cada vez mais gente chamando essa classe, será que eu não devo parar para olhar, para controlar isso daqui? Então essas 4 talvez sejam legais. De novo, só uma sugestão, combine como você achar interessante, mas qual que é a coisa legal aqui? Você, além de combinar, eu sugiro que a sua equipe estabeleça números. Qual é o número? Então, um jeito legal de estabelecer os números é você fazer um cálculo de números médios que você tem dentro do seu sistema e você fala assim, eu quero começar com esses números médios para esses cálculos aqui. Ou você pode pegar uma classe que você considere que é a classe referência, as classes referências que você tem e fala assim, vamos calcular os números desse conjunto? Os números desse conjunto agora são nossos números de referência. E aí você consegue começar a brincar, né, de analisar isso de maneira mais interessante. Não adianta só medir. Eu, particularmente, sou a favor de você medir estabelecendo limites. Porque aí, se você tem o limite, você sabe quem está passando ou não do limite. Isso te dá um caminho de avaliação que eu considero que pode ser interessante. Beleza? Então, basicamente era isso que eu queria falar aqui com você, né? Eu vou deixar aqui também linkado um artigo que é legal, que a Nishi também escreveu, sobre calculando esses thresholds, esses limites em função de camadas de código e tudo mais. Mas acho que você pode brincar com isso, né? Então, só voltando aqui que eu não acabei. Então, quando você olha para adapters, eu acho que você pode brincar de adapters. Sempre quando eu falo adapter, eu estou pensando aqui, tanto arquitetura limpa, hexagonal, não são aquelas classes que moram lá na borda do sistema, geralmente vão receber os seus dados ali, tudo mais, classes de framework e tal. Eu gosto de pensar elas têm que ser 100% coesas, o acoplamento delas está mais liberado, talvez precise de muita coisa para fazer alguma parada ali, mas você deveria olhar para o número de linhas relativamente, se você gosta desse caminho, né? Número de linhas relativamente baixo, e quando você olha para acoplamento aferente, supostamente ninguém deveria depender ali. Ninguém deveria depender. Quando você vai para a camada de caso de uso, então, né, a camada ali, né,
que na arquitetura limpa chama de use case. Se você usa a terminologia, por exemplo, da parte tática do DDD, né, geralmente você vai olhar ali, né, para um application service, e aí cada um vai ter nos seus nomes, mas ali eu também acho que você deveria olhar para aceitar um acoplamento talvez um pouco maior, porque talvez precise de várias dependências para fazer um fluxo de negócio. Eu acho que você deveria cobrar 100% de coesão. Eu sempre acho muito estranho quando você pensa em serviços, né, ou casos de uso, que tem 2 ou 3 métodos e cada método usa os atributos de maneira parcial, quebrando a coesão total. Então eu não gosto. Eu acho que fala sobre mais responsabilidade do que aquele caso de uso deveria ter. O número de linhas, aí eu acho que você pode ser flexível quando você olha para aquilo, porque pode ser que o fluxo seja mais tenso e tal. Mas também quando você olha para o acoplamento aferente, ali, né, o fan-in, supostamente não rola reaproveitamento de caso de uso, porque basicamente ele é um caso de uso, né? Então, você geralmente não, me parece raro você ter um caso de uso sendo composto por outros casos de uso ali. Então, eu olharia para o acoplamento aferente meio que zero, né? Ninguém deveria, não, você deveria ter, por exemplo, ali um adapter da vida dependendo desse. Estou aqui supondo uma coisa mais de mercado, uma arquitetura em camada mais padrão. Quando você olha para a parte de domínio em si, né, do core, do estado do sistema, aí eu já acho que você tem tudo mais balanceado. Você vai ter um acoplamento que você deve manter em níveis saudáveis. O que é nível saudável? Discuta com sua equipe, olhe para a classe e fala assim, essa daqui para a gente está ok, então esse aqui talvez seja o saudável. A coesão você não vai cobrar, geralmente, pensando na Classic de novo, né? Tem estado do sistema. Geralmente, coesão você não vai cobrar 100% de coesão, porque é normal ter métodos que usem parcialmente alguns atributos ali daquela classe. Acho que você deve olhar bem para o número de linhas, então é normal que classes tipo classe usuário, tem certas classes que elas, pela natureza do negócio que está acontecendo, ela de vez em quando vai ter mais operação. Então ela vai crescer. Então você pode aceitar um número de linhas mais um pouco maior, né? Imagina que 200 é o número de linha que você acha ok, talvez ali 400, 500, talvez você possa brincar com isso, beleza? E aí, quando você olha para acoplamento aferente aí, né, que é o número de classes que dependem dessa, aí eu acho que você tem que olhar com bastante cuidado. Porque é normal o acoplamento aferente das classes que tem estado ir aumentando. Por quê? Porque elas geralmente são transversais para o sistema como um todo. Mas só que se você não controlar isso, você vai ter um monte de gente que começa a depender daquela classe e naturalmente você vai querer colocar talvez mais método naquela classe ali para fazer coisas. Se você coloca mais método naquela classe, que talvez opere sobre poucos atributos da classe, e de vez em quando você começa até ter caso de classe que recebe parâmetro, opera sobre o parâmetro e não opera junto com o atributo. O método poderia ser estático. Então você pode acompanhar, né, a queda de coesão com o aumento do acoplamento aferente ali, né, do fan-in, pode ser um sinal que você está começando a ter uma God Class, que a coisa está começando a degringolar para o seu lado, beleza? Então, acho que essa é uma coisa legal de discutir com sua equipe, estabelecer os parâmetros e acompanhar, tá bom? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar com você hoje, né? Saiu muito maior do que eu imaginava, beleza? Mas, de novo, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Mas era isso.